Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo e eu estou passando aqui para a gente poder fazer uma aula de revisão das funções oxigenadas. Vamos identificar as funções oxigenadas e vamos fazer a nomenclatura dessas funções oxigenadas. Bom, primeiro, para você poder identificar a função, o mais adequado para você é procurar saber qual é o grupo funcional que existe nessa molécula. Então, por exemplo, vamos começar pela hidroxila. A hidroxila, que é o OH, caracteriza três funções. Pode caracterizar álcool, enol e fenol. Quando que você vai ter um álcool? Toda vez que a hidroxila estiver ligada direto a carbono saturado, carbono que só faz ligações simples. Enol, a hidroxila tem que aparecer ligada a algum carbono que faça dupla ligação. Fenol é quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao anel aromático. É legal você observar que álcool, enol e fenol são três funções independentes. Todas elas terminam em ol, porque todas elas apresentam hidroxila. Enol é uma coisa, álcool é outra. O enol é sempre um composto insaturado. O álcool pode ser saturado, pode ser insaturado. A hidroxila no álcool não pode estar no carbono insaturado, tá? Como que a gente faz a nomenclatura? Bom, para você fazer a nomenclatura de um álcool e também a nomenclatura de um enol, a gente vai colocar prefixo mais infixo mais ol e depois a posição da hidroxila. É bom a gente lembrar, turma, que toda vez que você for numerar uma cadeia, a gente sempre numera a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Aí, se o grupo funcional não existir ou se ele estiver no meio da cadeia, você passa da preferência para dupla ou para tripla. Se não existirem dupla nem tripla, você passa da preferência para radicais. Tudo bem? Qualquer dúvida, se tiver, passa no chat, escreve no chat que a gente vai esclarecendo essas dúvidas para você. E se aparecer um enol, é prefixo mais infixo mais ol, mesma coisa. Só que no enol, o infixo é sempre em, porque tem uma dupla ligação. Olha só esses exemplos desses quatro álcoois aqui, ó. O primeiro é um álcool com um carbono só, metanol, 2 carbonos, etanol, 4 carbonos, que é esse esqueminha que eu coloquei para você aqui, ó. Quando eu pegar um álcool, se esse álcool tiver a partir de 3 átomos de carbonos, eu preciso numerar a cadeia para indicar a posição da hidroxila. Como a hidroxila está nesse carbono, eu numero da direita para a esquerda. Como a hidroxila está no segundo carbono, nós temos então, ó, but, 4 carbonos, an, ligações simples, e a hidroxila está no carbono 2. Então, eu coloco, ó, 2-ol. 2-ol, no carbono 2 tem uma hidroxila. Esse esquema aqui, Tom, ó, esse álcool que eu coloquei para você, também tem 4 átomos de carbonos. Temos a hidroxila aqui e temos uma dupla ligação. Então, esse aqui é um álcool insaturado. Repara que a hidroxila está aqui mais próximo da extremidade direita. A dupla está mais próximo da extremidade da esquerda, mas quem manda é sempre o grupo funcional. Então, eu vou numerar da direita para a esquerda. Como a hidroxila está no carbono 2 e a dupla está no carbono 3, eu ponho assim, ó, minha cadeia tem 4 carbonos, but. Aí, como nós temos uma dupla no carbono 3, eu coloco but 3-en, porque no carbono 3 tem uma dupla, e no carbono 2 tem uma hidroxila, por isso que ficou but 3-en 2-ol. E se fosse um enol, você vai reparar que a dupla ligação está sempre no carbono da hidroxila. Então, os dois sempre vão ter números iguais ou muito próximos. Por quê? Porque no caso do enol, a dupla tem que estar no carbono da hidroxila. Fenol, quando você fizer o nome, o fenol tem a hidroxila ligada ao anel aromático, e aí o nome da função orgânica pode ser usado fenol, pode ser usado hidroxibenzeno, tá? E aí você põe a posição de algum radical, caso tenha. Exercício 1. Dos compostos representados abaixo, qual pertence somente ao grupo dos álcoois? Olha só, aqui nós temos hidroxila presa ao anel. Isso aqui é um fenol, hidroxila presa ao anel. Na letra B, nós temos hidroxila presa, esse carbono que só faz ligações simples, ou seja, esse carbono aqui é o carbono saturado. Hidroxila presa a carbono saturado é um álcool. Eu só vejo álcool. Como ele quer alternativa que só tenha álcool, então a alternativa correta é a letra B. Vamos continuar. Olha a letra C. Na letra C, eu estou vendo aqui que esse composto tem uma hidroxila, e esse composto, além dele ter hidroxila, a hidroxila está presa a esse carbono que faz uma dupla. Ó. Hidroxila presa a carbono com dupla, esse aqui é um enol. Aqui, ó, repara que a hidroxila está presa a esse carbono aqui, que também faz uma dupla. Aqui também é um enol aromático, mas é enol. Aqui embaixo nós temos hidroxila presa a um carbono saturado. Isso aqui, ó, é álcool. Hidroxila presa a carbono saturado, é álcool. Mas aqui do lado, ó, oxigênio entre carbonos é éter.
Como ele quer o composto que só tem a função álcool, então não pode ser a letra E, porque a letra E tem álcool e éter. Por isso que a alternativa correta é a letra B. Exercício 2. Sobre o etanol cuja fórmula estrutural é essa que está apresentada, identifique a alternativa incorreta. Letra A, apresenta cadeia carbônica saturada, ou seja, só tem ligações simples? Sim, alternativa A está correta. Letra B, é uma base inorgânica? Não. Para ser uma base inorgânica, para ser uma base de arrênios, tem que ter hidroxila, mas não basta ter hidroxila. A hidroxila tem que estar ligada a um metal. Como está ligado a um carbono que é saturado, esse composto pertence à função álcool. Etanol é extremamente solúvel em água, é um monoálcool, porque só tem uma hidroxila. Se tivessem duas hidroxilas, seria diálcool, e tem cadeia carbônica homogênea. Então, a única alternativa incorreta é que ele fala que é uma base inorgânica. Não é uma base inorgânica, é o álcool, né? Bom, a carbonila é o grupo funcional que identifica para a gente duas funções. A carbonila pode aparecer como C-O ou CO. CO é a forma condensada. Quando a carbonila aparecer na extremidade da cadeia, o composto pertence à função aldeído. Olha só aqui, ó. Você tem o C-O na ponta da cadeia. Esse aqui é o carbono número 1, é o carbono terminal. Carbonila no carbono terminal é aldeído. Repara que o hidrogênio está aqui para completar a quarta ligação do carbono. Quando o carbono tiver com C-O, aqui, ó, dupla O na ponta da cadeia, aí nós temos um aldeído. E se o C-O estiver entre átomos de carbonos, C-O, carbonila entre carbonos, o composto pertence à função cetona. Olha lá, eu coloquei R para representar uma cadeia qualquer. No lugar desse R, você pode imaginar qualquer quantidade de carbono para a esquerda, qualquer quantidade para a direita. Se eu tenho C-O entre carbonos, consequentemente, esse composto pertence à função cetona. Nomenclatura, só para a gente lembrar, aldeído tem que terminar em al, cetona tem que terminar em ona, e em ambas funções eu coloco prefixo para indicar o número de carbonos e infixo para dizer o tipo de ligação. Aldeído, você não precisa numerar a cadeia para indicar a posição do grupo funcional, que sempre vai estar no carbono 1, na ponta da cadeia. Cetona, eu tenho que numerar a cadeia para indicar a posição da carbonila. Só que quando a minha cetona tiver 3, 4 carbonos, não há necessidade, só a partir de 5 carbonos. Olha os exemplos aqui, ó. Aldeído com um carbono, prefixo para um, met. Ligações simples, an. Aldeído, al. Esse é o metanol, usualmente chamado de aldeído fórmico. 2 átomos de carbono, nós vamos chamá-los de etanal, ou aldeído acético, ou acetaldeído, mas o nome oficial, e o PAC tem que começar com met, et, prop, but. O terceiro aqui é uma cetona, ó. Olha só que o C-O apareceu entre carbonos. C-O entre carbonos é uma cetona. Cetona com 3 átomos de carbonos, nós vamos chamá-la de propanona. Então, propanona, comercialmente chamada de acetona, só que acetona, nomenclatura comercial, não nomenclatura oficial. Aqui nós temos uma cetona com 4 carbonos, prefixo para 4, but. Essa aqui é a butanona. Por que eu não preciso numerar essa cadeia? Porque repara aqui, ó. Aqui a carbonila está no carbono 2. Se eu passar ela para esse carbono, ela continua no carbono 2, que eu vou ter que numerar a cadeia agora da esquerda para a direita. Então, cetona com 4 carbonos, para que seja cetona, de qualquer maneira, a carbonila só pode estar no carbono 2. Então, por isso que eu te falei, cetona a gente só numera a partir de 5 carbonos. Tranquilo? Aldeído, não precisa numerar a cadeia para indicar a posição do grupo funcional, a não ser que tenha ramificação, dupla ligação, aí você numera a cadeia da carbonila, sempre que é o grupo funcional que é mais importante para a gente, beleza? Se tiver alguma dúvida, galera, vai lá no chat, escreve lá, põe a dúvida no chat que a gente vai te responder rapidinho, tirar todas as dúvidas para você poder arrebentar. Essa parte de funções cai muito na prova do Enem, cai muito na prova do PAIS. Terceira questão, ele fala do bactericida, Formecin A, cuja forma estrutural é essa. Ele fala para a gente, ó, apresenta quais funções. Repara aqui, ó, nós temos 3 hidroxilas ligadas diretamente ao anel. Então, isso aqui é um trifenol. Fenol, fenol, fenol. Aqui, ó, o C-O apareceu na ponta da cadeia. Isso aqui já caracteriza aldeído. Agora, olha só a diferença aqui, ó. Essa hidroxila, ela está ligada a um carbono saturado. Esse carbono saturado é que está ligado ao anel. Como essa hidroxila aqui não está ligada ao anel, então isso quer dizer que essa hidroxila, eu vou chamar de hidroxila alcoólica. Essa hidroxila caracteriza a função álcool. Essas hidroxilas aqui são hidroxilas fenólicas. Então, quais funções que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo C-OH, isso aqui é um aldeído, aqui é um álcool e aqui é fenol. Consequentemente, nós temos álcool, fenol e aldeído. Alternativa D de dado. Observe a estrutura da muscona. Olha só que legal.
A muscona tem uma cadeia carbônica fechada com radical. Então, a gente vai chamar essa cadeia de cadeia fechada ramificada ou cadeia mista. E eu vejo que tem um C-duplo aqui, ó, uma carbonila entre carbonos. Então, a muscona é uma cetona. Ele fala que a substância tal, é utilizada em indústrias farmacêuticas, marca alternativa que corresponde à função orgânica que caracteriza a muscona. Qual a função que a gente está vendo aqui? Cetona. Então, qual a função que é caracterizada na muscona? A cetona. Questão 5. Ele fala para a gente que um trabalho publicado na Nature Medicine em 2016 mostrou que a witaferin A, um componente do extrato da planta, que é cereja de inverno, reduziu o peso entre 20% e 25% em ratos obesos, alimentados em dieta de alto teor de gordura. Entre as funções orgânicas presentes na wifarin A estão. Quais funções orgânicas que a gente vai identificar aqui, turma? Repara que você tem C-dupla-O. Essa carbonila está entre carbonos, então aqui é cetona. Aqui nós temos a hidroxila ligada a uma cadeia fechada. Essa cadeia fechada não é aromática. Só seria uma cadeia aromática se eles nos mostrassem 3 duplas ligações alternadas ou aquela bolinha para indicar a ressonância. O que é a ressonância? É o espalhamento da nuvem eletrônica na cadeia, aí fazendo com que todas as 6 ligações tenham exatamente o mesmo comprimento, sejam exatamente iguais. Como essa cadeia que eu estou vendo aqui não é uma cadeia aromática, então essa hidroxila aqui, ó, ligada a carbono saturado, a gente vai classificá-la como hidroxila alcoólica. Então nós temos aqui em cima a função cetona, nós temos aqui embaixo, ó, a função álcool. Aí esse oxigênio apareceu entre carbonos, é uma função que a gente vê daqui a pouquinho, que é o éter. E aqui nós temos novamente uma hidroxila. Então eu tenho, ó, hidroxilas que caracterizam a função álcool e cetona. Então, o que nós estamos vendo? Letra A, tem ácido carboxílico? Não. Letra B, tem aldeído? Também não. Tem cetona e hidroxila alcoólica? Sim, hidroxila alcoólica e cetona. Ácidos carboxílicos são aqueles compostos que apresentam a carboxila. O que é a carboxila? Carboxila é um grupo funcional formado pela junção de 2 outros grupos funcionais, a carbonila mais hidroxila. Quando você junta carbonila mais hidroxila, forma carboxila. O que é a carboxila? É essa parte azul que você está vendo aqui na minha foto, ó. C-O-O-H. C-O-O-H caracteriza ácido carboxílico. Por que esse composto é um ácido? Porque se você colocar em água, esse hidrogênio aqui, ó, ele é liberado na forma de H+. Aumenta a quantidade de H+, se existem H+ no meio, consequentemente a substância tem caráter ácido. A substância é ácida pela teoria mais simplesinha, que é a teoria de Arrhenius. Liberou H+ meio aquoso, é ácido. A característica ácida do composto se deve à ionização desse hidrogênio. É bom lembrar, turma, que a cadeia carbônica aqui, ó, independente de quantos carbonos a cadeia tiver, ela é um ácido carboxílico quando tiver C-duplo-O, que é a carbonila, e a hidroxila, ambas no mesmo carbono, na mesma ponta da cadeia. Esse aqui, ó, é o carbono número 1. É a partir daqui que a gente começa a numerar. Porque eu sempre numero a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Depois, insaturação, por último, ramificações, tá? E se esse R aqui, ó, for formado por qualquer quantidade de carbono, você vai ter uma grande quantidade de hidrogênios. Independente de quantos hidrogênios estiverem na cadeia carbônica, o único hidrogênio ionizável é só o da carboxila. Esse hidrogênio é o único ionizável. E se o meu ácido carboxílico tiver 2 carboxilas, consequentemente, você vai ter liberação de 2 hidrogênios, que são os 2 hidrogênios da carboxila. Tranquilo? Bom, podem ser obtidos por oxidação de álcoois e aldeídos. Os ácidos carboxílicos podem ser obtidos quando você faz a oxidação de um álcool ou de um aldeído, como é o caso do ácido acético, que é aquele que você encontra no vinagre, que pode ser obtido a partir da oxidação do etanol. Aí, o etanol, ele aparece assim para você, ó. H3C, CH2OH. Esse é o etanol. Quando o etanol sofre oxidação, ele se transforma em etanal, que é um aldeído, que pode sofrer oxidação e se transformar em ácido etanóico. Então, imagina aquela história do vinho. Quando a pessoa tem vinho, aí no vinho você tem álcool. Então, o vinho tem 13, 15% de álcool. Quando esse álcool sofre oxidação, porque você abriu a garrafa de vinho e não consumiu, quando a pessoa abre a garrafa de vinho e não consome, esse etanol presente no vinho, ele entra em contato com o oxigênio atmosférico e pode se transformar em aldeído.
Em seguida, ele se transforma em ácido etanóico, que é o ácido acético, que é o que você encontra no vinagre. Por isso, aquela história de que o vinho vira vinagre é verdadeiro. Basta que ocorra a oxidação do etanol presente na garrafa do vinho. Como que a gente faz nomenclatura para ácidos carboxílicos? A gente põe ácido para indicar que é uma função ácida. Em seguida, você põe prefixo para dizer quantos carbonos tem, infixo para dizer o tipo de ligação que você tem entre carbonos, sempre entre carbonos, mais a terminação oico. Então, por exemplo, se eu pegar um ácido carboxílico que só tenha um carbono, ele é chamado de ácido metanoico. 2 átomos de carbonos, ácido etanóico. 4 átomos de carbonos, ácido butanoico. Vamos lembrar, toda vez que um ácido carboxílico ou qualquer composto orgânico tiver um carbono, usualmente, né, não oficialmente, usualmente, você pode colocar fórmil. 2 carbonos eu posso colocar aceto. 3 carbonos eu posso colocar própio. Por isso que ácido carboxílico com um carbono você pode chamar de ácido fórmico. Aldeído com um carbono você pode chamar de formaldeído, mas é a nomenclatura usual. 2 átomos de carbono eu posso chamar de ácido acético. Se for aldeído, acetaldeído. E aqui 4 átomos de carbono, ácido butanoico. Aqui, toma esse slide aqui, eu queria que você marcasse no seu caderno, copia, que a UNB cobra muito, muito, muito. O ácido etanóico, ele é usualmente chamado de ácido acético. Quando o ácido acético ou ácido etanóico sofre ionização, o hidrogênio que estava bem aqui, ó, no ácido, ele sai na forma de H+. O ânion que resta, você vai chamar de íon, acetato ou etanoato. E a UNB gosta muito de mencionar acetato em vestibular. Então, quando ela fala para você, o acetato é o ânion que veio do ácido acético. É isso aqui, ó, H3C, C-O, O-. Acetato é isso. Guarda, porque é muito comum em vestibular. Questão 6. Considerando a estrutura do ácido salicílico, usado na preparação do salicilato de sódio, analgésico e antipirético, selecione a alternativa que apresenta as palavras que completam corretamente as lacunas no texto a seguir. Olha só a forma estrutural que ele deu para a gente do ácido salicílico. Você tem aqui, ó, uma cadeia aromática. Essa cadeia aromática tem a hidroxila ligada a ela. Hidroxila ligada ao anel, eu já estou identificando a função fenol. Hidroxila ligada ao anel aromático. Aqui nós temos, ó, C-O-OH. C-O é a carbonila, OH é hidroxila no mesmo carbono, quer dizer que isso aqui é um ácido carboxílico. Então, isso quer dizer que esse meu composto aqui, ó, apresenta as funções fenol e ácido carboxílico. O ácido salicílico apresenta a função, aí você pode colocar ácido carboxílico e o grupo hidroxila, pode colocar fenol e o grupo carboxila, depende. Vamos ver as alternativas aqui, ó. Ele fala, apresenta a função aldeído? Não tem aldeído, tem ácido carboxílico. Tem cetona? Não tem cetona. Tem fenol? Tem fenol. Então, nós temos fenol aqui, ó. Aí, o outro é carboxila, ou seja, fenol para poder preencher essa coluna e carboxila para fechar essa outra coluna. Então, essa lacuna, né? Então, nós temos aqui, ó, fenol está aqui e carboxila está aqui. Então, pode ser a alternativa letra C. Letra D é álcool? Não, porque a hidroxila está ligada ao anel, é fenol. Letra E é um éster? Não, daqui a pouco nós vamos ver o que é o éster. Éter é todo composto que apresenta oxigênio entre carbonos. Então, se o oxigênio estiver entre carbonos, o éter sempre tem cadeia carbônica heterogênea. Então, oxigênio entre carbonos é uma função, ou melhor, é uma cadeia carbônica heterogênea. Quando aparecer para você um éter, por exemplo, esse composto aqui, ó, eu quero fazer uma nomenclatura para ele. Aí, quando o oxigênio estiver preso a 2 cadeias carbônicas, você sempre começa pela menor. Aí, no caso aqui, ó, como eu só tenho um carbono à esquerda e um carbono à direita, então, os dois são iguais, você tem o prefixo para um met. Então, eu colocaria assim, ó, metoximetano. Ué, mas e se os dois forem diferentes? Vamos lá. Aqui nós temos, ó, à esquerda, 2 carbonos, à direita, 1 carbono. Eu começo sempre pelo lado menor do oxigênio. Se o oxigênio está aqui, qual é o lado que é o menor? Esse aqui, ó. Como o lado menor tem 1 carbono só, prefixo para 1 é met, então eu vou colocar metoxietano. Eu começo pelo lado menor, metoxietano. E o próximo? O próximo tem 2 carbonos à esquerda, 2 carbonos à direita. Então, o tamanho não vai influenciar, porque os dois lados são iguais. Então, aqui nós temos, ó, etoxietano. E se forem diferentes? Aí você começa pelo lado menor, depois o lado maior. Essa nomenclatura usual que está aqui, então, ela é facinho de você também fazer.
Na hora de fazer a nomenclatura usual, eu vou colocar éter para identificar que a função é éter. E eu ponho o nome dos dois radicais que estão ligados ao oxigênio. E se por acaso eles forem diferentes, você sempre coloca em ordem alfabética o nome dos radicais. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, nós temos dois radicais metil. Então você pode chamar de éter dimetílico, porque nós temos dois radicais metil. Esse segundo aqui, ó, nós temos o oxigênio. À esquerda eu tenho um radical etil, à direita eu tenho um radical metil. Então eu vou chamar esse aqui de éter etilmetílico. E esse aqui de baixo tem dois radicais etil, eu vou chamar de éter dietílico. Então a nomenclatura usual é a nomenclatura não oficial. Aí a nomenclatura oficial, você começa pelo lado menor, depois o lado maior da cadeia carbônica, independente do lado menor estar à esquerda ou à direita. Qual a diferença visual que nós temos de um éster para um éter? O éster, você tem a carbonila vizinha ao oxigênio. Em outras palavras, repara que todo éter, no éter, o oxigênio sempre aparece entre carbonos, mas não existe o C-O vizinho ao oxigênio. Então, quando você bater o olho na cadeia, se tiver oxigênio entre carbonos, é éter. Se tiver oxigênio entre carbonos, mas o carbono da esquerda ou da direita tiver o C-O, que é a carbonila, você vai chamar de éster. O éster, mais comum, os ésteres de um modo geral, eles vêm através de reações chamadas reações de esterificação. Então, o éster pode ser produzido quando um ácido carboxílico reage com álcool. Aí eu coloquei para você aqui, ó. Isso é um ácido carboxílico, reagiu com álcool, é uma reação de desidratação. A hidroxila do ácido sai com o hidrogênio do álcool e formam água. E aí essa parte do álcool vai se juntar com o ácido carboxílico e ficar bem aqui embaixo, ó. Então repara que a cadeia carbônica, ela vinha aqui, ó, CH3, CH2, aí C-O, depois OCH3. Essa parte aqui de baixo, ela sempre veio do álcool. Essa parte da carbonila para a esquerda sempre veio do ácido carboxílico. E a nomenclatura de éster é tranquilo, você vai colocar sempre OAto na parte que tem a carbonila e ila como se fosse radical. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho um carbono só aqui na carbonila. Então, é metanoato de metila. Aqui, etanoato de metila. Aqui, etanoato. Esse radical aqui, então, a gente pode chamar de etenila ou vinila. Então, o radical vinil é um radical que tem dois carbonos e uma dupla ligação. Pode ser radical vinil ou radical etenil. Então, eu posso chamar de etanoato de etenila ou etanoato de vinila. Radical vinil é isso que você está vendo aqui, ó, CH2CH. Isso aqui é o radical vinil. Aqui nós temos, ó, etanoato de etila. E aqui nós temos o benzoato, que veio do ácido benzoico. Então, ó, benzoato de etila. Aqui embaixo, propanoato de etila. Aqui nós temos etanoato de... E aqui, ó, é um radical que tem 3 átomos de carbonos. Radical que tem 3 átomos de carbonos e é o do meio que está ligado à cadeia, é o radical isopropil. Qual a diferença de propil para isopropil? Os dois têm 3 carbonos. Propil é um radical que tem 3 carbonos e é o da ponta que está ligado à cadeia principal. Isopropil é um radical que tem 3 carbonos também, mas é o do meio que está ligado à cadeia principal. Então, nós temos ali o etanoato de isopropila. Bom, exercício 7. A vanilina, repara o composto aqui à nossa direita. Olha só aqui, ó, cuja forma estrutural aparece aqui a seguir. Nós temos aqui uma cadeia aromática. Hidroxila ligada ao anel aromático, isso aqui é um fenol. Então, você pode falar que é um fenol, ou então você pode falar que ele apresenta uma hidroxila fenólica. Então, nós temos uma hidroxila fenólica, bem aqui à esquerda do composto. Então, nós temos, ó, hidroxila fenólica, isso aqui é um fenol. Aqui embaixo, repara que tem um oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos, isso aqui é éter. E aqui, COOH, aqui é aldeído. Então, quais funções estão presentes? Que ele pergunta para a gente, ó. Em sua estrutura química, observe a presença dos grupos funcionais das funções químicas. Veja bem, fenol, éter e aldeído, COOH. Professor, qual a diferença de aldeído para ácido carboxílico? Aldeído, na ponta da cadeia, ó, nós temos uma carbonila aqui terminal, é COOH. E ácido carboxílico, COOH. O ácido carboxílico tem um oxigênio bem aqui, ó. Então, o que nós estamos vendo aqui? Aldeído, éter e fenol. Então, nós temos fenol,
aldeído e éter. Alternativa correta, letra D de doce. Questão 8. O salicilato de fenila, composto utilizado como antisséptico intestinal, tem a fórmula estrutural mostrada abaixo. Olha que bacana. Novamente, hidroxila ligada ao anel. Hidroxila ligada ao anel, isso aqui é fenol. Aí depois nós temos aqui ó, um C-O, que é uma carbonila. Mas repara que o C-O está ligado ao oxigênio. Se nós temos C-O oxigênio entre carbonos, isso aqui é éster. Se fosse OH, seria ácido carboxílico. Como a cadeia continua, tem outro anel aromático aqui, nós temos C-O entre carbonos, isso aqui caracteriza éster. Então, nós temos aqui, ó, fenol e éster. Alternativa correta, letra A, fenol e éster. Professor, e se não tivesse essa carbonila? Ó, quando você bater o olho na molécula, se você não tivesse esse C-O, hidroxila ligado ao anel, se aqui fosse CH2, por exemplo, CH2, O e a cadeia carbônica, se esse oxigênio tivesse ligado dois carbonos sem carbonila vizinha, seria éter. Mas no caso aqui é éster e fenol. Agora a gente vai para as funções nitrogenadas. São aquelas funções que têm o nitrogênio, né, na cadeia carbônica. E essas funções nitrogenadas, elas podem também ser oxigenadas ou não. Então, a primeira função orgânica é amina. As aminas são compostos orgânicos obtidos a partir da substituição de um ou mais hidrogênios da amônia, que é o NH3, por radicais derivados de hidrocarbonetos. Aí seja grupos alquilas, arilas, tanto faz. Ou seja, para você poder obter uma amina, você tem que ter o NH3 com seus hidrogênios e você pode substituir os 3 hidrogênios da amônia, que é o NH3. Você pode substituir um hidrogênio, 2 hidrogênios. As aminas, elas sempre têm caráter básico. Então, em química orgânica, se alguém perguntar assim, qual é a função orgânica mais ácida? Aí você fala ácido carboxílico. Qual é a função mais básica? Amina. As aminas são as bases da química orgânica. E aí, qual é a função, qual é a amina mais básica? A secundária é mais básica que a primária, que é mais básica do que a amina terciária. Como é que eu vou descobrir cada uma dessas? Se você pegar o NH3 e tirar um hidrogênio e colocar uma cadeia carbônica ligada ao nitrogênio, ela é uma amina primária. Se você tirar 2 hidrogênios e colocar 2 cadeias carbônicas, ela é secundária. Se eu tirar 3 hidrogênios e colocar 3 cadeias carbônicas, ela é uma amina terciária. Primária, secundária e terciária, todas elas são básicas. Qual que é a mais básica? A secundária. Depois a primária e depois a terciária. Para fazer nomenclatura é super tranquilo, é só você colocar o nome do radical e a terminação amina. Então ficou a primeira, por exemplo, CH3 é o radical metil, então tem metil, amina. Fenil, amina. A outra ali, ó, tem um carbono à direita. Esse aqui é o radical metil. Do radical tem um radical etil. Em ordem alfabética, etil, metil, amina. E aqui embaixo nós temos 3 radicais metil. Então, nós temos 3 radicais metil. Então, eu vou chamar de trimetil, amina. Essa amina aqui, ó, ela é primária, você tem uma cadeia carbônica. Essa amina, ela é primária, porque só tem uma cadeia carbônica. Essa amina aqui, ó, ela é secundária, porque tem 2 cadeias carbônicas, e essa aqui é terciária, porque ela tem 3 cadeias carbônicas. Qual a diferença de uma amina para uma amida? A amida, ela sempre é produzida a partir da reação entre ácido carboxílico e amônia, ou ácido carboxílico e uma amina. Pode ser primária, pode ser secundária, não tem problema. Agora, como é que eu faço para saber sobre a amida? A amida, ela sempre vai ter o nitrogênio ligado ao C-O. Então, nitrogênio preso ao C-O é amida. Vou te dar uma dica para ficar facinho de você entender no vestibular. Qual a diferença de éter para éster? É a mesma de amina para amida. Éter, oxigênio entre carbonos. Agora, se o oxigênio estiver ligado ao C-O, é éster. Nitrogênio entre carbonos, amina. Se o nitrogênio estiver ligado ao C-O, é amida. Então, a diferença de um éter para um éster é a mesma diferença da amina para a amida. Então, repara ali, ó, esses exemplos todos que eu estou colocando para você são de compostos que apresentam nitrogênio preso ao C-O, nitrogênio preso ao C-O, nitrogênio preso ao C-O, nitrogênio preso a C-O. C-O é a carbonila. Sempre quando o nitrogênio estiver vizinho à carbonila, o composto pertence à função amida. E como é que a gente faz a nomenclatura da amida? É só você colocar a terminação amida. Então, eu vou colocar aqui, ó, um carbono, metanamida, etanamida, propanamida, butanamida, pentanamida. E aqui você tem 2 carbonos e 2 amidas. Então, você vai ter aqui, ó,
Etanodiamida. Todas elas são amidas, porque tem C-O e o NH2. Olha a questão nova aqui, então, ó. Ele fala assim pra gente, no início de 93, os jornais noticiaram que quando a pessoa se apaixona, o organismo sintetiza uma substância, que é a etilfenilamina, responsável pela excitação característica, né? E aí ele fala assim pra gente, ó, a classificação e o caráter químico dessa amina são respectivamente. Bom, essa amina aqui tem duas cadeias carbônicas. Se ela tem duas cadeias carbônicas, quer dizer que essa aqui é uma amina secundária. Ó, etil e fenil. Então nós temos etil, fenil, amina. Como tem duas cadeias carbônicas, ela é uma amina secundária. E toda amina secundária, obrigatoriamente, tem caráter básico. Questão 10. O antibiótico cloromicetina, utilizado para tratar infecção de olho e ouvido, possui a seguinte forma estrutural. As funções presentes nesse composto são, repara aqui, Tom, NH2 ligado à cadeia carbônica. Isso aqui é amina. Agora aqui, ó, hidroxila ligado a um carbono saturado. Aqui é álcool. Aqui tem outro nitrogênio, ó. Agora cuidado, repara que esse nitrogênio está ligado ao C-O. Quando o N está ligado a C-O, é amida. E aqui nós temos cloro. Como o cloro pertence à família 7A, que é a família dos halogênios, isso aqui é caracterizado como aleto. Então nós temos um dialeto. E outra hidroxila presa a carbono saturado. Então nós temos álcool. Então aqui, ó, amina, aqui amida, aqui álcool e aqui aleto. Então a alternativa correta é a letra B. Amina, amida e álcool. Nitrocomposto é NO2. Tranquilo? Mais uma. A ureia, cuja forma estrutural aparece abaixo, está presente na urina dos mamíferos, resultado do metabolismo dos aminoácidos. Aí ele fala pra gente, ó, quanto à função orgânica, a substância está classificada como nitrogênio ligado a C-O. Se o nitrogênio está ligado a C-O, é amida. Se o nitrogênio está ligado ao C-O, é amida. Ou seja, nós temos uma diamida, mas é amida. Vamos para o Enem? Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. Olha que legal a questão do Enem. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada. O que quer dizer poliinsaturada? Quer dizer que tem várias insaturações, várias duplas na cadeia, mais de uma dupla ligação. E tem hidroxila em carbono terminal. O que é carbono terminal? É o carbono da ponta da cadeia. Ele fala, o catálogo está aí, ó. Qual substância o empresário deverá substituir? Aquela que tenha mais de uma dupla e a hidroxila esteja na ponta da cadeia. Repara esse composto 1. Temos duas duplas, então ela é poliinsaturada. E a hidroxila está aqui na ponta da cadeia. Então a alternativa correta é a letra A. Por que não pode ser a 2? Porque ela só tem uma dupla ligação aqui. E aqui, turma, não é hidroxila. CHO é aldeído condensado. CHO significa C-O-H. C-O-H não tem hidroxila na ponta da cadeia, é aldeído. Cadeias fechadas, você não tem hidroxila terminal, não tem fim na cadeia fechada. E CHO, o que é isso aqui? Aldeído. CHO é C-O-H. Então a alternativa correta é a letra A. Tudo bem, galera? Espero que você tenha recapitulado essas funções orgânicas. Espero que você tenha tido todas as suas dúvidas explicadas, né? Aí eu espero que você, de repente, se teve alguma dúvida, seria bacana você ter perguntado no chat, colocou no chat, automaticamente a gente respondeu. Espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê depois no outro momento, tá bom? Um abraço a vocês, tchau, tchau.